Um processo no After Effects muito comum é isolar objetos. Seja isolar um personagem do fundo para fazer um tratamento de cor, para fazer uma alteração no fundo, para aplicar um objeto entre eles, ou isolar um objeto, um produto que você queira colocar num outro cenário, queira fazer um tratamento diferente, queira transformar num desenho algum objeto ou um personagem. Enfim, a gente sempre tem motivos para precisar isolar um objeto. Para fazer esse processo de isolamento, a gente pode utilizar recursos como o Chroma Key, quando a gente filma com um fundo verde, ou rotoscopia, que é quando a gente vai recortar esse objeto. Na rotoscopia a gente geralmente utiliza máscaras, porém é um processo trabalhoso, demorado e que muitas vezes requer outros programas, como o Mocha, por exemplo. Porém, se você quiser fazer um trabalho de recorte rápido e prático, você pode também utilizar a ferramenta Rotobrush do After Effects, que simplifica um pouco esse processo de recorte, não precisando utilizar máscaras em muitos tipos de recorte. Muitas vezes você consegue utilizar o Rotobrush e conseguir o mesmo resultado ou até melhor. Bom, nessa aula eu vou mostrar para você como e quando você pode utilizar o Rotobrush e que opções que ele tem de configuração para você conseguir um bom recorte. Vamos lá? Eu já estou aqui com uma imagem. Essa é uma imagem do banco de imagem Pexels, que é um banco de imagem que tem várias opções gratuitas, é muito interessante para você poder baixar imagens para estudar e praticar. E essa imagem aqui, como vocês podem ver, é uma imagem bem simples, é uma pessoa segurando aqui um picolé de maracujá na frente da praia. Imagine que você quisesse colocar, por exemplo, um texto com o nome do produto e ficasse entre o produto e o fundo. Ou você quer, por exemplo, desfocar o fundo, diminuir o contraste para chamar mais atenção para o primeiro plano. Qualquer uma das situações vai ser interessante você fazer o recorte, vai ser importante, você terá que fazer esse recorte. Para fazer esse recorte, como eu comentei, a gente poderia usar máscaras, mas pensa na complexidade que seria fazer as máscaras, olhando aqui os tanto de formas, de curvas, de variações que você tem aqui nesse objeto. Então, dá para fazer. Conseguiria um bom resultado, com certeza, mas vai dar bastante trabalho. Nesse tipo de situação, que você tem um objeto aqui sólido, com uma forma bem definida, é muito fácil de fazer o recorte utilizando o Rotobrush. E é a ferramenta que a gente vai utilizar. O primeiro passo vai ser selecionar essa ferramenta. Ela fica aqui em cima na barra de ferramentas. Você pode clicar e segurar por um segundinho para ver as duas opções. Tem o Rotobrush e o Refine Edges. O Refine Edges, ele complementa o Rotobrush, permitindo refinar as bordas, principalmente onde tiver cabelo, ele vai ajudar muito. Nessa imagem não vai ser necessário, mas imagens como uma borda que varie mais, como pelos, cabelos, vai ser muito útil esse pincel. Bom, vamos selecionar aqui o primeiro pincel, que é o objetivo dessa aula, e a gente vai agora pintar sobre a imagem. Mas perceba que se eu só selecionar aqui a minha imagem, não acontece nada. Para essa ferramenta funcionar, obrigatoriamente você tem que abrir a sua imagem no painel Camadas. Atualmente a gente está no painel Composition, Composição. Para abrir no painel Camadas, basta vir aqui na camada e dar um duplo clique. E ela abriu aqui no painel Camadas. E já consegue ver aqui na tela a nossa ferramenta. A gente pode regular o tamanho dessa ferramenta pressionando a tecla Ctrl e arrastando. No Mac, o Command. Você vai clicar e arrastar mantendo o Ctrl Command pressionado. Depois que você ajustou o tamanho do pincel, você vai sobre a área que você quer pintar e normalmente pincelando aqui próximo das bordas você já vai conseguir um bom resultado de recorte. Às vezes ele se confunde e ele passa para fora da imagem. Quando você sem querer clicou para fora da imagem, pincelando, o melhor a fazer é dar um Ctrl Z, desfaça e pinte novamente. Quando é a propagação que se engana e vai para fora da imagem, você pode segurar a tecla Alt no Mac Option e pincelar para apagar aquela borda que está sobrando. Se você pincelou a mais do que deveria, como eu já disse, Ctrl Z, e o melhor a fazer é pincelar novamente. Bom, vou continuar agora a pincelada, utilizando o pincel convencional, então não preciso de nenhum modificador, nenhum atalho. E pronto, já conseguimos um bom resultado aqui. Agora eu vou fazer um pincel menor, então Ctrl, clico e arrasto no Mac Command para fazer aqui os detalhes menorzinhos da imagem. E pronto. Quando você estiver satisfeito com essa pintura inicial, você pode testar o seu recorte utilizando esses botões aqui de baixo. O primeiro vai mostrar aqui o recorte em preto e branco, e se você clicar novamente, você vê o recorte efetivado. O segundo volta para aquela marcação com contorno roxo. Se você clicar novamente, ele mostra aqui o recorte novamente. E o terceiro mostra um sistema de máscara rápida parecido com o do Photoshop, que também é bem interessante. Inclusive, com ele aqui, eu consegui perceber que tem aqui uma falhinha na mão que a gente pode melhorar. A gente consegue ver aqui sobre o dedo como está tirando aqui um pouco mais do dedo que deveria. Acho que assim já ficou melhor. Quando ele está aqui com o recorte aplicado, você pode ver ele sobre o fundo quadriculado ou fundo preto, como for melhor para você analisar a qualidade desse recorte. Aqui, a gente está vendo o primeiro ponto, que é o ponto base, que é onde a gente fez a pintura. A partir desse ponto base, é feita uma propagação para a direita e para a esquerda. Então, o After Effects vai calcular o movimento do objeto a partir do frame base
e identificando as mudanças frame a frame. Se o seu objeto teve uma mudança muito brusca, muito radical, ou algum outro objeto entrou na frente dele, tampando ele, vale a pena você fazer uma nova pintura. Aí você vai vir aqui nos extremos, vai diminuir a propagação, vai vir com a régua nessa nova área e vai fazer uma nova pintura. Assim você não precisa trabalhar só com aquele ponto base, você pode criar quantos pontos base forem necessários de acordo com as mudanças do objeto que você está recortando. Nesse caso, como o meu objeto não tem nenhuma grande mudança, eu posso deixar aqui a propagação inteira. Como o meu CTI, minha régua de tempo, está um pouco mais para frente, a gente já consegue ver ele fazendo aqui a propagação. Ele está calculando do ponto base até aqui. E aí a gente pode analisar como ficou o recorte depois desse tanto de tempo, para ver se ele conseguiu manter o recorte tudo certinho ou se algo de errado aconteceu. No caso dessa imagem, com uma imagem bem simples, o recorte vai dar certinho, mas se tivesse aparecido um erro novo, seria só utilizar os pincéis mais e menos para ir adicionando partes que faltaram ou removendo partes que ele incluiu sem querer. Então vale a pena você, depois que fez a pintura base, ir assistindo quase frame a frame, pode talvez ir pulando um sim ou não, ou andando frame a frame se você tiver com tempo, para avaliar se o recorte ficou bom e se tiver qualquer área que tiver com falhas, você ir retocando, pincelando novamente. Se você quiser frisar o recorte que você já fez, você pode utilizar aqui o botão de Freeze e ele vai processar, renderizar essa área que você já recortou e congelar ela, travar ela. Então ele não vai precisar ficar processando várias vezes novamente. Então depois que você já tiver feito a pintura base, já tiver andado frame a frame para testar os seus recortes e você achou que está com uma boa qualidade, que o seu recorte já está bom, você pode utilizar aqui o botão Freeze para ele renderizar. Ó, aqui é um exemplo de falhinha que poderia corrigir. Percebam como ele está puxando aqui um pouco de azul. Se eu quisesse aqui um recorte bem sólido, que eu quisesse, por exemplo, aplicar no outro fundo, eu poderia vir no momento onde eu comecei a perceber que ele está variando muito, e aí eu passo meu pincel aqui para o negativo e excluo aquela área. Posso fazer isso também na pintura base, passando aqui um negativo aqui, para já adicionar essa informação antes da propagação, para garantir que ele já propague evitando aquela área. Aqui no painel Effects Control, a gente tem algumas opções para a gente melhorar a qualidade do nosso recorte. O primeiro é a versão. Qual que é a versão do Rotobrush que a gente está utilizando? 1.0 Classic é a versão antiga e o 2.0 ela é mais nova, mais recente, a partir do CC 2021. Na versão 2.0, o Adobe After Effects utiliza o Adobe Sensei, que é a inteligência artificial da Adobe. Então ele vai conseguir analisar não só a diferença de cor e de contraste, mas também o elemento da imagem. Então, por exemplo, você vai recortar pessoas, ele consegue um resultado bem melhor. Então, além dele ter um algoritmo, um cálculo, um sistema de cálculo de análise mais interessante, ele também geralmente consegue fazer isso mais rápido do que a versão 1.0. Mas para objetos não tão definidos, vale a pena você testar os dois, o 1.0 e o 2.0, para ver qual que consegue o melhor recorte e a melhor velocidade. Mas geralmente você vai conseguir o melhor resultado na versão 2.0. Também posso definir a qualidade, aqui eu vou colocar a melhor qualidade, o que vai aumentar bastante o tempo de processamento na hora de gerar a propagação. Se você mudar do Standard para o Best, obviamente você vai ter uma qualidade de cálculo, de recorte melhor, mas também vai impactar no tempo de processamento. Então sempre vale a pena avaliar, você precisa de melhor qualidade ou de mais eficiência. Na sequência a gente tem a área de propagação. Se você tiver movimentos muito rápidos, você pode aumentar aqui a distância de propagação. E se você tiver movimentos muito curtos, como esse que eu tenho aqui, você pode diminuir essa área de propagação. Você vai perceber se ele está conseguindo acompanhar bem o seu objeto ou não, e aí você pode regular aqui a área de pesquisa, de procura na propagação frame a frame, para ele encontrar melhor o seu objeto nos próximos frames. Na sequência, a gente pode inverter o fundo e o primeiro plano, caso na verdade eu quisesse que o fundo fosse a minha seleção e não o primeiro plano. E eu posso ativar aqui se eu quero refinar a minha máscara ou não. Aqui a gente tem duas etapas de refinamento. A primeira etapa de refinamento é direto utilizando o Rotobrush. A segunda etapa só vai ficar ativa se você utilizar esse segundo pincel. E aí você pincelar sobre uma área que você queira poder refinar. Mas só vale a pena em áreas que você realmente precisa refinar, como cabelos, pelos, áreas com esse tipo de transição onde você tem áreas translúcidas, recortadas e sólidas misturadas. Aqui, como é uma imagem bem sólida, só o primeiro Rotobrush já é o suficiente. Eu vou diminuir aqui o zoom no meu vídeo para eu poder visualizar aqui o contorno. E o que eu queria lidar é com esse contorno em volta do picolé. Perceba como ele tem aqui uma borda azul. Eu quero tentar diminuir essa borda azul. Primeira opção que a gente tem aqui é o Feather. O Feather ele vai fazer um desfoque. Se eu deixar aqui ele em 0, a gente consegue ver que a imagem fica bem pixelizada. Se eu aumentar, eu vou fazer aqui um desfoque. Vai ser bem útil aqui para a gente fazer a transição ficar menos perceptiva entre a imagem e o fundo. Na sequência, o contraste faz o oposto desse desfoque. Se eu colocar ele negativo, a imagem volta a desfocar. Se eu colocar positivo, ela vai deixar mais definido o meu contorno.
E eu posso trabalhar os dois em conjuntos para tentar chegar aqui numa qualidade boa de borda, sem pixelizar, mas também sem ficar desfocado demais. Na sequência, a gente tem aqui o Shift Edges. Shift Edges permite eu propagar o meu recorte ou encolher. E ao encolher é o suficiente para eu tirar aquela sobra azul. E se você estiver vendo frame a frame que a imagem oscila muito, que você percebe que a borda fica balançando, você pode ligar aqui o Reduce Chatter e aí ele vai tentar evitar que a imagem aqui nas bordas oscile muito. Se a sua imagem tiver um movimento muito rápido e ela gerar desfoque de movimento, você pode simular esse desfoque de movimento utilizando Use Motion Blur. Aqui você tem o valor de Shutter Angle e de qual de câmeras de cinema. No nosso curso de direção de fotografia do portal a gente fala bastante sobre como funciona o Shutter Angle, mas basicamente um valor mais baixo gera menos desfoque, um valor mais alto vai gerar mais desfoque. E você também pode aumentar aqui a qualidade do seu desfoque. No caso, como a gente não vai utilizar, vou deixar aqui desligado. E descontaminar cores vai fazer com que ele preencha as cores da borda, aquele azulzinho de leve que a gente tinha, com uma outra cor, tentando descontaminar aquela cor. Você tem aqui uma intensidade e uma área em pixel que você pode aumentar e diminuir. Perceba que conforme eu vou aumentando, ó, ele vai pintando aqui essas bordas da imagem com cores dos pixels adjacentes, para tentar esconder a cor da borda. Se você tiver um vazamento de cor, por exemplo, o fundo tinha uma cor muito forte, um verde, fundo de croma, costuma vazar bastante, você pode tentar evitar que ele vaze utilizando essa opção. Ele prejudica um pouco a textura da imagem, então sempre vale a pena você avaliar se compensa ou não utilizar essa opção. E nessa nossa imagem aqui a gente não está precisando, então eu vou deixar desligado. Terminamos de fazer aqui o nosso recorte. A gente já frisou ele, já ajustou o acabamento, a gente pode voltar para a composição. Basta voltar aqui em Composition e a gente já tem a nossa imagem recortada, que a gente pode agora aplicar em qualquer fundo. Só como exemplo, eu vou aplicar no própria imagem. Eu vou pegar essa própria imagem e colocar aqui no fundo. E entre essa imagem do fundo e a imagem recortada, eu vou colocar um texto. Então eu vou selecionar aqui a minha ferramenta de texto horizontal, vir aqui na tela e clicar para começar a escrever. Agora que eu escrevi, eu vou reposicionar ele para ele ficar aqui numa posição interessante na minha composição e ajustar também as configurações do meu parágrafo. E quando estiver satisfeito, basta ligar ali o fundo novamente. E a gente tem aqui o resultado final. Então, como você pode ver, o Rotobrush vai ser uma ferramenta muito útil para você isolar partes da imagem. Seja para aplicar algum elemento atrás, para poder trocar o fundo da imagem, para fazer um tratamento de cor isolado, enfim. Tem várias funções bem interessantes que você pode aplicar o Rotobrush. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Dúvida, sugestão, comentário, só colocar aqui embaixo. Se você quiser conhecer mais sobre o Adobe After Effects e outros softwares Adobe, dê uma olhadinha no nosso portal, além dos outros conteúdos gratuitos que a gente tem aqui no nosso canal. Eu encontro você no próximo conteúdo e até mais!